Bom, pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu talvez tenha mais perguntas do que respostas. Tá, eu vou falar sobre linguagens específicas de domínio e o que é que isso pode influenciar no ensino da ciência da computação. Eu errei isso aqui, na verdade é ensino da ciência da computação. Eu não ensino, pessoa, não ensino atualmente ciência da computação com DSLs. Essa notícia me chamou a atenção e principalmente quando eu revisei esse cara, eu percebi que a gente completou um ano de notícia, certo? Essa notícia é de 23 de setembro de 2015 e a Austrália começa a substituir disciplinas por programação nas escolas. E as disciplinas escolhidas para sair foram Geografia e História. Por incrível que pareça, ou por mais importantes que essas disciplinas sejam, a ideia era desenvolver o pensamento e raciocínio lógico em crianças e adolescentes a partir do ensino fundamental e médio, final do ensino fundamental, início do ensino médio, para as pessoas começarem a programar e desenvolver esse tipo de raciocínio. O detalhe é que a gente percebe esse grande problema na universidade. Porque Computer Science is all about coding. Independente da importância de qualquer outra disciplina, obviamente, a gente precisa considerar que sem programação a gente não vai para muito lugar. A gente precisa começar a programar e deixar as máquinas disponíveis para fazer serviços à nossa decisão. E o detalhe é que o interesse em programação não é tão grande quanto a gente esperava. Uma vez que você entra no curso de ciência da computação, por exemplo, você acaba não esperando tanto interesse, você acaba não recebendo tanto interesse de alunos em programação como deveria existir. Como é que a gente diminui as reprovações nessa disciplina? Eu percebo minhas reprovações na disciplina como primeiro e segundo período, como um nível de reprovação muito alto, aproximadamente equivalente a reprovações em cursos de cálculo, em cursos de engenharia, em disciplinas de cálculo, em cursos de engenharia. Então, como é que a gente poderia diminuir essa reprovação? Uma das coisas que eu fiz no doutorado foi criar uma linguagem específica de domínio que abstrai muito mais detalhes de um determinado problema para você focar em coisas importantes daquele determinado domínio. Então, será que a gente não conseguia, por exemplo, em vez de ficar num mar de um conjunto de linguagens e escolher qual a melhor linguagem ou seguir por um determinado paradigma, será que a gente não conseguiria introduzir a programação ou o conceito de programação lógico, matemática e o raciocínio lógico na cabeça dessas pessoas que estão começando a programar sem necessariamente entrar no nível de nenhuma linguagem de programação ou chegar no nível de abstração mais alto possível para a gente não precisar trabalhar com alguma dessas? A ideia, e se a gente criasse a nossa própria linguagem? Certo? E se a gente criasse uma linguagem para facilitar, por exemplo, o ensino de ciência da computação, o ensino de programação para quem nunca programou? E daí para frente você, óbvio, se quiser se tornar um engenheiro da computação, você vai precisar detalhar a sua vida. E se conseguíssemos incentivar o raciocínio lógico sem necessariamente utilizar uma linguagem como Java, por exemplo? Bom, esses são só exemplos de possibilidades. Aqui a gente tem exemplos de Scratch e MIT App Inventor, que foi utilizado em outras disciplinas, principalmente nas disciplinas de licenciatura em computação, quando as pessoas estão programando baseado em blocos. E aí você abstrai completamente o conceito de fazer chamadas ou rotinas mais específicas de uma determinada API para elevar o nível completamente de abstração. Aqui exemplos de engenheiros programando, eu separei um videozinho, mas vai ser bem difícil a gente passar esse videozinho, de uma linguagem desenvolvida aí, utilizando a ferramenta que eu utilizei no doutorado, chamada de Xtext. E esse é um projeto gigante, financiado por empresas pequenininhas como BMW, Bosch, GM, Ford, chamado de AutoSAR. Se vocês entrarem e pegarem os vídeos dessa galera, na verdade, se você entrar no site da Xtext e pegar os vídeos dessa galera, você vai ver lá que tem vários vídeos explicando como eles criaram uma linguagem para trazer engenheiros da área de engenharia mecânica, engenheiros automotivos como um todo, para desenvolver aplicações automotivas sem necessariamente saber programar. Então os caras criaram uma estrutura de uma linguagem super complexa, na verdade, para atender a esse nicho de mercado. E aqui um exemplo de todos programando como Coding with Chrome. Essa aplicação bem legal, é um plugin do Chrome, na verdade, que você programa um robozinho chamado de Sphero, e aí você só utiliza funcionalidades básicas com programação em blocos. Na verdade, isso ajuda bastante porque você vê o resultado direto do que você está fazendo no robozinho. Você bota o robozinho para girar e pede para ele fazer alguma coisa, então os caras têm uma câmera. Eu
não entro no mérito de como funciona, mas os caras têm uma imagem em tempo real do que o robô vai fazer baseado no que você está acabando de programar, sem você precisar comprar o robô, sem você precisar ter o robô em casa. Óbvio que se você quiser comprar, é possível. A ideia é fazer com que a gente aumente o nível de abstração para não chegar nesse nível de linguagem orientada a objeto, linguagem imperativa ou linguagem qualquer coisa, para trazer mais pessoas para o raciocínio lógico. E daí para frente, começar a pensar melhor em como fazer essas pessoas programarem com mais detalhes. Aí programar um sistema automotivo do zero, from scratch. Certo? Isso era o que eu tinha para falar, na verdade, eu falei bem rapidinho, justamente que a gente tem pouco tempo.